O vídeo da semana, desta vez, entrevista o João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical. E nós fazemos a matéria um dia depois da votação pela Câmara dos Deputados, que aprovou o PL que libera tudo nas terceirizações. João Guilherme, os trabalhadores brasileiros amanheceram derrotados hoje, ou não? Eu acredito que houve uma derrota, óbvio, porque o que a Câmara aprovou, e aprovou, diga-se de passagem, com uma relativa dificuldade, levando-se em conta o estardalhaço que era feito, o que a Câmara aprovou foi uma lei que ela tem duas características. Ela é extremamente regressiva, ou seja, ela procura empurrar relações do trabalho do mundo contemporâneo, século XXI, para os anos 30 e 40 do século passado. Ela é, portanto, regressiva e ela é desorganizadora. Levando-se em conta que nas relações do trabalho no capitalismo existe um grau de desorganização decorrente do próprio sistema, o projeto ontem aprovado agrava essa desorganização. Eu tenho usado a expressão, que é um paradoxo, que é a desorganização estruturante. Então, essas duas características, o regressismo em termos da modernidade, do avanço para coisa mais moderna, mais efetiva, e essa desorganização pesam sobre o que foi votado ontem à noite como aquilo que se diz rápido como quem rouba. Tiveram de fazer aquilo que fizeram ontem à noite às pressas, rompendo acordos com a direção sindical por conta de uma pressa semelhante ao ladrão que rouba. Os trabalhadores serão prejudicados. Estou convencido que a ficha cairá um dia depois do outro. Mesmo que não se compreenda hoje os efeitos, uma vez a lei promulgada e passando a valer, entre aspas, as relações do trabalho vão se ressentir desse regressismo e dessa desorganização, e haverá forte resistência. Uma outra resistência que ocorrerá à medida que a ficha cai é a eleição de 2018. Os deputados que votaram esse trambolho monstruoso, eles começam a pensar que devem ver os prejuízos que as suas eventuais campanhas de reeleição vão sofrer. O povo trabalhador vai perceber nas relações do trabalho, nas piores condições de trabalho, na diminuição de salário, no aumento da insegurança no exercício do trabalho, vai perceber que foi lesado. Percebendo que foi lesado, vai pontuar quem o lesou, quem agiu contra ele. Então, isso tudo mostra que, levando em conta que estamos numa conjuntura muito difícil, muito reacionária, muito desorganizadora, muito de desmanche, levando-se em conta isso, o nosso movimento tem tido capacidade de reação. Eu costumo hoje diferenciar entre derrota e irrelevância. Derrota faz parte do processo de luta. Você lutou, a correlação era negativa, não era favorável, e você sofreu uma derrota. A outra coisa é você não ter lutado, é você ter fugido da luta, é você ter traído durante a luta, que são signos de irrelevância. O movimento sindical, dia 15 de março, mostrou fortemente a sua relevância. A derrota de ontem, ela é uma derrota que tem que ser colocada nas idas e vindas do dia a dia. E o processo de luta continua, porque temos de enfrentar reforma trabalhista, 700 emendas, a maioria delas lesiva a direitos sindicais. Óbvio que nós vamos ter que enfrentar isso. Até mesmo a confusão que foi votada ontem, ela vai exigir que na reforma trabalhista alguma coisa seja retificada. Por exemplo, a própria representação sindical.
e a reforma previdenciária, em que cada vez mais jovens, mulheres, pobres, a base da pirâmide brasileira está compreendendo, porque dia 15 caiu a ficha, que a reforma trabalhista pretendida pelo governo não é uma reforma, é um saque a direitos e condições de modernidade na aposentadoria pública. João Guilherme, a pergunta que fica é: há capacidade de reação do movimento sindical? Temos qualidade política nas nossas direções para conduzir as lutas? Temos meios e mecanismos de, digamos, organizar o poder de resistência dos trabalhadores? Olha, o que houve no Brasil no ano passado, com o impedimento da presidente artificial, ele geralmente é visto como com suas consequências na área política. O PT destroçado, a presidente impedida, o Dória eleito em São Paulo, isso na esfera da política. Mas, na verdade, esse conjunto de fatos políticos tem rebatimento e implicação na vida da sociedade. Nós vivíamos e vivemos uma profunda recessão. 50 milhões de desempregados, direta ou indiretamente, um quarto da população brasileira desempregado. Além disso, há um ataque brutal aos direitos, às conquistas, à representação sindical, e nós vivemos essa conjuntura difícil. O movimento tem reagido. Dia 15 foi um belo exemplo. Agora, eu faço a seguinte, eu não entendo muito de futebol, mas a metáfora eu sei fazer. Houve um 7-1, é evidente. Em algum momento da nossa trajetória política, social, houve um 7-1 contra nós. Agora, o campeonato continua, jogos vão novamente acontecer, e como no futebol, nós tivemos condição de recuperar minimamente nossa seleção, etc. Então, o movimento sindical sofreu, sim, uma derrota, tem sofrido uma derrota agravada pela recessão, mas ele tem tido condições de reagir, procurando a unidade, procurando a difusão de informações, a luta de ideias, de demonstrar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e, sobretudo, esse ânimo que é de corte sindical e não necessariamente político-partidário, embora o político-partidário também aí apareça, é essa vontade de reagir. Eu tenho a seguinte ideia: o povo brasileiro hoje enfrenta uma das situações mais difíceis da sua história. No entanto, essas dificuldades são de tal ordem que a alternativa a elas pode ser o recomeço de uma reconstrução de um projeto nacional. Pode ser que o povo seja desafiado a derrotar essa onda de desmanche, de neoliberalismo, de agressões, e, a partir dessa derrota, reconstruir uma trajetória. Por exemplo, garantir condição do salário mínimo voltar a crescer em valor real, garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores sem discriminação, homem, mulher, cor da pele, etc. E por aí vai. O Brasil, se for parado por essa operação de desmanche, ele se desintegra como nação coerente. Nós vamos virar um agregado de bandistão, baluquistão, buchitão, umas coisas esquisitas. E, obviamente, como, em geral, o povo faz tudo, mas menos se aniquila totalmente, é possível e é quase necessário que a gente tenha que reagir e vencer. João Guilherme, no caso da reforma da Previdência, do ponto de vista da comunicação, a reação da comunicação, ela, de certa forma, acertou num adjetivo: maldade. A maldade da reforma da Previdência, e aí as maldades com a mulher dos 65 anos, dos 49 anos, a maldade de excluir a pensão da viúva. No caso da terceirização
você acha que é possível identificar alguma maldade, algum elemento mobilizador? Olha, a maldade no caso da terceirização é ampla, ampla, geral e restrita. Ela é a maldade de, primeiro, como eu disse, estruturar a desorganização. Segundo, ela é uma maldade porque ela rebaixará salário, porque é provado que a terceirização diminui salário. Outra maldade, ela vai aumentar a duração do trabalho necessário, mesmo para aquela remuneração mais baixa. E quarta maldade, escrachada, é provado que há forte correlação entre terceirização e acidente de trabalho, por exemplo. Então, se a gente olhar isso, é uma fieira de maldades, compreende? É um circo de horrores. Aliás, eu tenho dito que o que foi votado ontem é um circo de horrores, mas parece muito a um balaio de caranguejo. Ouvimos João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical, que falou, assim, a quente, né, a respeito da votação nesta noite, na última noite, do projeto que terceiriza tudo. Daqui uma semana voltamos com um novo vídeo sobre algum assunto ligado ao mundo do trabalho. Até lá.